Vou falar hoje sobre contratransferência, o que é, significado e exemplo. A contratransferência pode ser uma ferramenta valiosa para o terapeuta, pois pode ajudá-lo a compreender melhor o paciente e o seu processo terapêutico. Por exemplo, se o terapeuta está se sentindo irritado ou frustrado com o paciente, isso pode ser um sinal que o paciente está lidando com emoções semelhantes. A relação entre terapeuta e paciente pode ser muito complexa quando a perspectiva individual de cada um deles é analisada. Embora o foco desse encontro seja trabalhar as necessidades do paciente, o analista também é afetado no decorrer da terapia. É por isso que nós vamos esclarecer o que significa contratransferência e dar exemplos de momentos em que ela acontece. O que é contratransferência? Contratransferência se trata das emoções e sensações que o terapeuta vive ao longo de uma sessão. Trata-se de uma reação interna resultante da relação com o seu paciente, da forma como o terapeuta é impactado pelas histórias deles. Desse modo, acontece uma identificação pessoal consciente e não sentida intimamente pelo próprio analista com o seu analisando. Enquanto os pacientes experimentam a transferência, os terapeutas vivenciam a contratransferência na psicanálise de maneira quase inevitável. Tudo porque os relacionamentos atuais podem ser sentidos como uma atualização das vivências antigas do analista. Em outras palavras, o profissional acaba se conectando pessoalmente com o seu analisando. Desse modo, podemos notar que tanto o paciente quanto o analista experimentam conscientemente a vivência um do outro, cada um a partir de sua própria perspectiva. Porém, o analista tem condições de perceber essa troca e também de direcionar suas emoções num relacionamento terapêutico. Significados. Quando o assunto é significado universal de contratransferência, muitos autores expõem uma visão pessoal a respeito do tema. Alguns estudiosos afirmam que o processo se trata de tudo que intervém na personalidade do analista a partir do tratamento com o paciente. Por sua vez, outro grupo defende que esse mecanismo afeta os processos inconscientes do profissional a partir da transferência do analisando. Segundo o psiquiatra Daniel Lagache, essa última explicação é a mais plausível para ser tratada ou ser trabalhada. Contudo, a reação não fica limitada apenas no analista e suas impressões, mas também necessita da participação do analisado, ou seja, há trocas inconscientes entre os participantes da sessão. Espaços de trabalho. A transferência é algo comum dentro do consultório, uma vez que é sempre esperada pelos profissionais. Entretanto, a contratransferência recebe uma vigilância constante por parte do analista, que compreende os sentimentos nutridos pelo paciente. Desse modo, ele mesmo é capaz de ver a origem dos traumas vividos pelo paciente, mesmo que veja neles. É possível observar que existe uma relação de causa e consequência nessas internalizações emocionais do paciente e analista. A contratransferência, uma resposta do profissional do paciente, pode ser descrita como transferência do analista. Ainda que afete o terapeuta, essa transferência resultante das interações com o paciente ajuda a compreender o mundo desse visitante. A perspectiva freudiana. Quando busca-se por registro de que seria contratransferência para Freud, não se encontra tantas passagens a respeito em sua obra. Em suma, o psicanalista afirma que o doente exerce uma influência sobre os sentimentos inconscientes do médico. Contudo, Freud deixa claro que nenhum analista vai além do que os seus próprios complexos e resistências internas lhe permitem. Após Freud, outros psicanalistas dedicaram o estudo do reflexo do paciente nas vivências anteriores do analista. À medida que compreendiam melhor esse tratamento, envolvidos no consultório descreveram como um relacionamento. Durante o tratamento com o paciente, as reações inconscientes do analista tornaram solicitadas. Orientações. Cada analista se deve guiar pelas manifestações da contratransferência em si mesmo. O tratamento por ele realizado fica comprometido. Ainda que o profissional não perceba, as palavras e vivências do paciente acabam refletindo em suas próprias experiências. Com o intuito de evitar essas interferências, é recomendado para o analista limitar manifestações contratransferenciais. Assim que a análise começar, o analista precisa diminuir tanto quanto for possível as suas reações em relação ao paciente. Embora o controle total não seja possível, ter consciência a respeito da análise permite ao profissional estudar o caso de maneira mais estruturada. Desse modo, apenas a transferência do paciente servirá para avaliação sem interferências maiores. Se a inibição não é possível recorrer ao controle. Freud indicou que todos nós possuímos um aparelho psíquico capaz de interpretar as manifestações do inconsciente das outras pessoas. Caso a inibição transferencial não seja possível, o analista
deve usar apenas uma parcela dela para compreender melhor o paciente. Assim terá menos chance de se envolver por completo com o analisado em questão. Reflexão. Por fim, no caso do uso do processo contratransferencial, se guiar de maneira limitada em suas próprias reações por ser benéfico. Refletir parcialmente, embora com controle, as impressões do paciente ajuda o profissional a fazer uma interpretação melhor da situação. A diferença entre transferência e contratransferência. Quase inevitável falar em contratransferência sem citar a transferência. Isso porque em algum nível ambas se influenciam independentemente de quais cada uma delas os processos de respeito como participante reflete emocionalmente a experiência da terapia. Quando se trata de transferência, o paciente recria suas fantasias infantis, projetando no analista suas figuras conhecidas da sua vida. Por exemplo, a pessoa pode enxergar em seu analista a figura de um pai, mãe ou alguém que o marcou. Contudo, as reações do profissional e paciente em relação ao momento não são independentes entre si. O analista precisa criar um vínculo com o paciente para que essas trocas sejam permitidas dentro da terapia. Entretanto, o profissional não deve ceder por completo o processo contratransferencial se deixar levar pelos afetos em relação ao visitante. Assim, o terapeuta somente deve responder às impressões que lhe parecem importantes para interpretar as causas do mal-estar do paciente. Exemplo de contratransferência pode afetar a percepção do analista em relação ao paciente. Talvez você já tenha ouvido algo a respeito de como o terapeuta deve se comportar durante o seu trabalho, sendo profissional. Assim como o processo contratransferencial acontece, o analista pode manifestar sinais como apaixonar-se pelo paciente. Se um terapeuta acaba apaixonando pelo paciente, certamente o resultado do trabalho terapêutico ficará comprometido. Tratá-lo como membro da família, talvez o profissional ouvir relatos do seu paciente faça associações com suas próprias vivências. Embora a empatia possa surgir, ela não deve interferir na análise profissional, ao ponto de ele querer acolher o analisando. Ser agressivo, ainda que um fato relatado seja contrário aos valores do terapeuta, ele não deve ser agressivo com o paciente. É preciso ter em mente a impassibilidade ajuda os envolvidos a desenvolver a terapia sem maiores obstáculos. Considerações finais sobre a contratransferência. A contratransferência é uma prova de que o analista é capaz de ser afetado pela vivência do seu paciente. Esse mecanismo é algo natural da percepção humana, agindo como um refletor da própria experiência. Todavia, o profissional não deve levar pelas impressões que sua mente criar nessa interação. Esse modo de ser parcial e tentar utilizar as próprias reações de forma a facilitar o tratamento, e o outro pode aprimorar resultados desejados. Isso porque, além de identificar rapidamente os anseios e necessidades do outro, o profissional saberá quais ferramentas utilizar primeiro. Isso é a contratransferência, que é mais afetado é o analista, mais do que o paciente, porque ele acaba colhendo das reações emocionais do analisado.